Você já parou para pensar por que certas pessoas cruzam o seu caminho? E se eu te dissesse que cada encontro, cada laço que se forma, faz parte de um desígnio celestial? Em Provérbios 16:9 lemos: o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Essa promessa poderosa nos lembra que não caminhamos sozinhos e que, mesmo quando pensamos estar no controle, é Deus quem nos conduz. Se essa mensagem já tocou o seu coração logo no começo, aproveita e se inscreve no canal. Aqui falamos sobre fé, propósito e transformação com profundidade. Se alguém entra em sua vida hoje, acredite, isso não é um acaso. É parte de um plano maior, traçado por aquele que enxerga além do que nossos olhos podem alcançar. Existe uma intenção divina por trás de cada relacionamento. Vamos refletir juntos sobre como reconhecer esses sinais do alto e entender por que, em determinados momentos, Deus permite que alguém esteja ao nosso lado. Não é sorte, é propósito. Você está disposto a descobrir como essa direção de Deus pode transformar completamente o rumo da sua vida? Em nossa jornada, há períodos que nos fazem duvidar se realmente estamos sozinhos. Conhecemos pessoas, construímos vínculos, e às vezes, nos perguntamos, por que essa pessoa apareceu agora? Talvez seja uma nova amizade que surge sem aviso, ou um amor que floresce após longos anos de espera. Às vezes, quando tudo parece escuro e sem direção, alguém chega como um farol na tempestade. E se eu te disser que nenhum desses encontros é aleatório, que cada conexão é intencional, parte de uma estratégia perfeita do céu para sua história? Provérbios 16:9 nos lembra que, apesar dos nossos planos, é o Senhor quem firma nossos passos. Essa verdade é um convite para descansarmos na certeza de que Ele está no comando, mesmo quando tudo parece incerto. Costumamos pensar que escolhemos com quem nos relacionamos, mas nem sempre percebemos que muitas dessas conexões foram cuidadosamente alinhadas por Deus. Ao olhar para trás, é possível perceber que os laços mais profundos e significativos não foram fruto de decisões impulsivas, mas de encontros marcados pela mão divina. Se algo que eu falei até aqui falou com você, comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que Deus tem falado com você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais vidas. Lembre-se de Ruth e Noemi, em meio ao luto e à perda. Quando a vida de Ruth parecia ter perdido o rumo, ela escolheu ficar ao lado da sogra. Essa decisão, aparentemente simples, a conduziu diretamente ao plano que Deus havia preparado. Ruth poderia ter seguido outro caminho, mas decidiu permanecer, não apenas por amor, mas por uma convicção plantada em seu coração. Essa escolha a levou a fazer parte da linhagem de Davi, posteriormente, da genealogia de Cristo. Ela não via o que Deus via, mas ele já havia traçado o destino. É assim que o Senhor age. Muitas vezes, não compreendemos no presente, mas cada pessoa que cruza nossa estrada tem uma razão de ser. Nenhum encontro é acidental. Cada gesto, cada palavra, cada presença tem um papel no grande enredo que Deus está escrevendo para nós. Algumas dessas pessoas nos ajudam a sarar, outras nos desafiam a amadurecer espiritualmente. Algumas trazem consolo, outras nos ensinam a perdoar ou nos empurram para fora da zona de conforto. Cada relacionamento carrega uma missão para nossa edificação, crescimento ou transformação. Veja o exemplo de Jesus e a mulher samaritana, em João 4. Ele não passou por aquele poço por acaso. Sabia exatamente quem encontraria ali. Aquela mulher, rejeitada por muitos, foi alcançada por um amor que ela nunca tinha conhecido. E aquele momento mudou, não apenas sua vida, mas impactou uma cidade inteira. Se Jesus não estivesse ali, naquela hora exata, ela teria perdido a chance de ser alcançada. Isso é o que chamamos de encontro divino. Talvez, como ela, você também encontre alguém que traga respostas para perguntas profundas, ou que, como Ruth, esteja ligado a um propósito maior que ainda está sendo revelado. Deus age nas conexões. Ele molda nosso caráter através das relações. Nenhuma pessoa aparece em sua vida sem permissão divina. Há sempre um ensino, um despertar, uma transformação sendo gerada.
Alguns vínculos nos fortalecem na fé, outros nos ensinam a confiar, mesmo nas dores. Há relações que nos desafiam a encarar nossos medos, e outras que trazem alívio em meio ao caos. Pense também em José, traído pelos irmãos e vendido como escravo. Ele não compreendia o que Deus estava fazendo, mas anos depois, entendeu. Todo sofrimento fazia parte de um plano de salvação. Em Gênesis 52:20 ele declara: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para salvar muitas vidas." O que parecia aleatório era, na verdade, a rota de Deus. Ele dirige nossos encontros, até mesmo os dolorosos, para cumprir sua vontade. Muitas vezes, são as lutas e os conflitos nos relacionamentos que nos empurram para mais perto de Deus. Como Paulo afirma em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, ao pensar em sua história e nas pessoas que fazem parte dela, lembre-se, você não está sozinho. Deus está conduzindo cada passo, mesmo os que parecem fora de rumo. Nada entra em sua vida sem um motivo. Se um novo relacionamento, uma amizade ou até mesmo uma crise surgiu, creia, há uma razão no coração de Deus. Nossa tarefa é estarmos atentos aos seus sinais. Às vezes, ele não fala em voz alta, mas sussurra em detalhes. Como diz Isaías 55:8-9, "Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus." O que nos parece coincidência, para Deus é direção. Por isso, não trate com indiferença os encontros significativos. Se alguém chegou à sua vida nesse exato momento, é porque há um propósito superior, não apenas para o seu bem, mas para que a glória de Deus se manifeste. Esteja sensível. Os planos de Deus nem sempre se revelam da forma que esperamos. Ele pode estar usando você ou aquela pessoa para algo grandioso, maior do que você imagina. No fim das contas, todo relacionamento enviado por Deus é uma oportunidade de transformação. Através das pessoas que Ele permite em nosso caminho, Deus nos molda, nos ensina e nos aproxima da sua vontade. Não importa se o vínculo é breve ou duradouro, suave ou difícil. O que realmente importa é que, quando Deus deseja nos unir a alguém, isso carrega um propósito eterno. E se estivermos dispostos a segui-lo, veremos esse plano se revelar de forma surpreendente, muito além de tudo o que poderíamos imaginar. Preste atenção. Os sinais estão aí. Basta olhar com os olhos do coração. Pois o Espírito Santo guia os filhos de Deus, inclusive em suas relações. Como diz Romanos 8:14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Deus fala através dos encontros. Cabe a nós discernir, obedecer e confiar. Elias, um profeta íntimo de Deus, nos ensina que os sinais divinos nem sempre vêm com estrondos ou milagres. Em 1 Reis 19:12, ele encontra o Senhor não no vento ou no terremoto, mas em um sussurro suave. Assim também em nossas relações. Deus pode nos mostrar sua vontade na serenidade de um coração em paz. Filipenses 4:7 revela que a paz que vem de Deus excede todo o entendimento. Quando estamos diante de alguém e sentimos essa tranquilidade inexplicável, mesmo sem compreender tudo, isso pode ser um indício de que esse vínculo faz parte do plano de Deus. Outro sinal claro é o crescimento espiritual que acontece ao lado da pessoa. Quando uma relação nos aproxima mais de Deus, fortalece nossa fé e nos impulsiona a amadurecer. É reflexo de um propósito divino. Provérbios 27:17 nos lembra que o ferro afia o ferro. Relacionamentos guiados por Deus moldam nosso caráter. Porém, o discernimento também nos alerta quando algo não está alinhado com a vontade de Deus. Nem toda conexão é para permanecer. Em 2 Coríntios 6:14, Paulo nos adverte sobre julgo desigual. Isso nos chama à reflexão, não ao julgamento, para que evitemos laços que nos afastem do propósito divino. Deus nos orienta por meio de sinais sutis. Uma paz constante, um direcionamento claro ou até mudanças que nos afastam ou nos aproximam de alguém. Em Gênesis 24,
Eliezer ora por um sinal para encontrar a esposa de Isaque, e Deus responde. Isso mostra que ele ainda fala conosco quando buscamos sua direção com fé. Relacionamentos também são canais pelos quais o amor de Deus se manifesta. 1 João 4:12 diz que, ao amarmos uns aos outros, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Cada gesto de compaixão, apoio ou perdão é um reflexo da graça divina. Jesus nos chama a amar como Ele nos amou. João 15:12. Quando alguém nos edifica, nos fortalece espiritualmente e nos conduz mais perto de Deus, estamos diante de uma expressão concreta do amor do Pai. A história de Ruth e Noemi é um exemplo poderoso. Ruth escolheu ficar com sua sogra, mesmo em tempos difíceis. Seu amor fiel foi instrumento de Deus para restaurar ambas. Assim, por meio de pessoas e gestos reais, Deus cumpre seus propósitos. No fim, reconhecer os sinais de Deus nas relações exige sensibilidade espiritual. Quando um relacionamento nos traz paz, nos faz crescer e nos aproxima do Senhor, podemos confiar que Ele está ali. E mesmo quando for necessário se afastar, podemos saber que Deus está nos guiando com amor e sabedoria. Ele conhece cada detalhe do nosso coração, e seus planos são sempre perfeitos. As pessoas que Deus coloca em nossa vida não chegam por acaso. Elas nos ajudam a enxergar com os olhos do céu, a sentir o amor de Deus em gestos simples. Quando nos ouvem, nos compreendem em meio à dor ou nos fortalecem na caminhada com Ele. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:4, somos consolados por Deus para também consolar outros. Cada relacionamento, seja fácil ou desafiador, é um reflexo do cuidado divino. Através deles, aprendemos a perdoar, ser pacientes, humildes e amar com mais profundidade. Em Colossenses 3, somos chamados a nos vestir de compaixão e a nos unir no amor, o elo perfeito. Quando Deus une pessoas, não é só para preencher um vazio, mas para revelar seu amor de forma mais real. Em amizades, parcerias ou mentores, Ele trabalha em nós e por meio de nós, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Mesmo nas relações difíceis, Ele está forjando virtudes que só nascem na dor e na renúncia. Efésios 4 nos lembra que fazemos parte de um corpo, onde cada membro coopera para o crescimento em amor. Nossas relações não são apenas para recebermos algo, mas também para sermos instrumentos de edificação. O amor de Deus vai além de sentimentos. É um amor que restaura, cura e transforma. Por isso, até nas interações mais dolorosas, Ele está presente, trabalhando para nosso bem. Romanos 8:28. São nessas relações que mais crescemos, que somos afiados como o ferro afia o ferro. Provérbios 27:17. Algumas pessoas nos ensinam graça, perdão e misericórdia, revelando traços do próprio coração de Deus. Outras nos desafiam a crescer, preparando-nos para tempos mais difíceis. Tudo isso faz parte de um plano maior. Deus não apenas quer te abençoar com bons relacionamentos, Ele quer te tornar uma bênção na vida dos outros. Em Filipenses 2:4, somos chamados a olhar também para as necessidades dos que estão ao nosso redor. É assim que Ele opera, transformando corações através de corações. Deus tem propósitos específicos em cada relacionamento: amar, crescer, ensinar e aprender. Nenhuma pessoa cruza nosso caminho por acaso. Cada vínculo pode nos aproximar mais dele, moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. Algumas relações nos edificam, outras nos impulsionam ou nos ensinam. Todas têm um propósito, mesmo que agora não o compreendamos. Por vezes, nos apegamos a pessoas achando que elas farão parte do nosso futuro. No entanto, Deus pode permitir um rompimento, não por crueldade, mas por amor. O que parece perda pode ser, na verdade, um redirecionamento. Isaías 55 nos lembra que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Por isso, confiar é essencial, mesmo na dor. Soltar o que não está alinhado com o plano divino pode parecer difícil, mas é um passo de fé. Ao liberar, abrimos espaço para o novo de Deus. Provérbios 3 nos ensina a não nos apoiar em nosso entendimento, mas a reconhecer o Senhor em todos os caminhos. Ele endireita as veredas. Assim como Abraão foi provado ao quase entregar Isaque,
Deus também testa nossa obediência. E, assim como Ele proveu um cordeiro, também proverá o melhor para nós quando obedecemos. Nem toda relação que começa está destinada a permanecer. Em Eclesiastes lemos que tudo tem seu tempo, inclusive os vínculos. O fim de uma relação não é fracasso, mas realinhamento. Em vez de insistir no que não edifica, devemos confiar que Deus tem algo mais elevado reservado. Mesmo quando dói, o Senhor se aproxima dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18, e cura com sua paz. Algumas relações, embora boas, podem não estar sob o jugo de Deus. Paulo nos alerta em 2 Coríntios sobre o jugo desigual. Permanecer em algo fora da vontade divina pode nos afastar do nosso propósito. Já Filipenses 3 nos encoraja a deixar o passado e avançar em direção ao chamado de Deus. Por fim, orar é essencial. É pela oração que discernimos o plano do Pai, encontramos paz e recebemos direção. Filipenses 4 nos ensina a não viver ansiosos, mas a apresentar tudo a Deus. Ele guardará nosso coração e mente em Cristo, mesmo quando não compreendemos o porquê de certos términos. Confiar, obedecer e soltar são atos de fé que abrem caminho para o que Deus tem de melhor. A oração vai além de pedir algo a Deus, é um ato de rendição. Quando Jesus ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ele nos mostrou que orar é alinhar nossa vida com o céu. Nas relações, isso significa entregar nossos anseios e confiar no plano de Deus, mesmo que isso implique abrir mão do que queremos manter. Nem toda conexão é para sempre. Algumas pessoas entram em nossa vida para nos ensinar, outras apenas para caminhar conosco por um tempo. Por isso, precisamos orar, pedindo discernimento para entender o que vem de Deus e o que precisamos deixar. E Tiago 1:5 nos lembra que, ao buscarmos sabedoria, o Senhor nos concede direção generosa e clara. Nossas emoções nem sempre nos deixam ver com clareza. Queremos que as coisas aconteçam à nossa maneira e esquecemos que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55:8. Só a oração nos dá a perspectiva celestial para tomar decisões segundo a vontade dele, e paz no meio da confusão. João 14:27 fala de uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus tem tudo sob controle. Orar também exige sinceridade. Deus já conhece nossas fragilidades, por isso, devemos abrir o coração como fez Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Salmo 1:9, 23-24. A oração é lugar de cura, confronto e transformação. Além disso, não devemos orar apenas por nós mesmos, mas também pelos outros. Paulo nos instrui a interceder por todos, 1 Timóteo 2:1. Se buscamos um relacionamento que agrade a Deus, precisamos também orar pela vida da outra pessoa, para que ambos sejam moldados segundo o propósito divino. E tão importante quanto falar com Deus é parar para ouvi-lo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Em silêncio, ele nos mostra o caminho certo. A oração é direção, consolo e comunhão. Relações não acontecem por acaso. Deus orquestra cada encontro com propósito. Até os que parecem temporários têm um papel na nossa jornada. Romanos 8:28 afirma que tudo coopera para o bem dos que o amam, inclusive as conexões que não compreendemos no momento. Deus usa as pessoas para nos ensinar, moldar e nos fazer crescer. Cada relação é um instrumento para nos tornar mais semelhantes a Cristo, amando, perdoando e servindo como Ele. Relacionamentos não são apenas fontes de afeto, mas caminhos de formação espiritual. Quando Deus deseja que você esteja com alguém, não é para preencher um vazio, mas para revelar algo maior: direção, consolo e maturidade. Relações saudáveis são reflexos do corpo de Cristo, onde há apoio, edificação e unidade. No fim, o valor de um relacionamento está no quanto ele nos aproxima de Deus. A oração é o canal que nos permite soltar o que não vem dele e abraçar o que ele preparou. Cada passo, cada pessoa, cada momento, tudo faz parte de um plano divino maior. E nesse processo, Deus está te moldando para viver algo que só Ele entende plenamente. Se essa palavra te edificou, envia para alguém que precisa ouvir isso hoje. Curte, comenta,
Compartilha e se inscreve para não perder nenhuma mensagem como essa. Juntos, vamos espalhar a luz de Cristo.